Olá, crianças! Iniciamos a nossa semana, uma semana diferente, porque vamos começar as avaliações. Então, essa semana eu sei que vocês estarão se preparando para a avaliação de história e avaliação de inglês. Então, a gente vai dar uma desacelerada aqui para sobrar um tempo maior para vocês. Quero falar sobre essas avaliações. Crianças, não sei se vocês observaram, mas eu não cobrei ortografia nem sinais na avaliação 1. Não cobrei, somente em português. Mas agora eu volto com vocês, a gente já estudou um pouco mais de ortografia, estudamos mais sobre os sinais, então eu volto com vocês a pedir uma atenção muito especial na escrita e no sentido que você quer dar aquilo que você escreveu, utilizando os sinais corretamente. Então vamos aqui. Nós vamos começar hoje com o nosso livro 4, tá? Livro 4 de português. Olha que coisa boa, onde a gente vai estudar comunidades e organizações. Então, tudo que a gente estudar aqui, a gente vai ver a maneira de expressar de um povo. Então, algumas comunidades que fazem parte, a gente vai falar muito sobre isso no decorrer desse livro 4. Outra coisa, ficou faltando uma atividade de português que nós não fizemos lá no finalzinho. Nós vamos voltar com ela para os nossos estudos de português, para avaliação de português, tá? Mas antes eu quero ter uma conversa com vocês sobre tudo que nós estudamos. E aí vocês praticam lá naquelas atividades. Olha só, hoje a gente vai falar de um tema que eu amo. Vocês sabem o quanto eu gosto de histórias e o quanto eu gosto de poema, então de poesia. Vocês sabem, já descobriram isso. E eu sei que alguns de vocês gostam e outros ainda não descobriram isso que gostam. Mas agora, meu objetivo é te ajudar a descobrir que você pode gostar de uma poesia, de um poema. Por quê? Porque tem poema para todos os gostos. Tem poema que você vai ler e vai rir, tem poema que você vai ler e vai chorar. Então, tem poema para todos os gostos, para todos os momentos. Gente, o poema e o fazer poético. Página 8 do livro de vocês, do grupo 4. Então, olha só. Tem um poeta que foi muito importante no Brasil. Nós vamos falar sobre ele, conhecê-lo nesse estudo, mas ele diz uma frase muito interessante. A escrita nos permite brincar com as palavras. Bom, nós sabemos que todos nós gostamos de brincar. Então, às vezes, a gente não sabe brincar com as palavras. A gente não descobriu que a gente possa brincar com as palavras. E aí, talvez, a gente diz que não gosta de poema. Mas poema é um brincar com as palavras. Vamos descobrir o porquê. Olha só. Nós nos expressamos de várias maneiras. Cantando, dançando, pintando, desenhando, falando. Então, tem várias maneiras que podemos nos expressar. Ainda bem, né? Se fosse só pela fala, tem gente que não consegue falar, né? Então, nós temos várias maneiras de nos expressar. As crianças muito pequenas não conseguem muito bem se expressar pela fala, porque ela ainda está descobrindo a fala, as palavras. Então, muitas vezes a gente observa essa criança se expressando por meio de um desenho que ela faz, de um risco, algumas atitudes corporais. Então, a gente pode se expressar de várias maneiras. Uma maneira muito importante de nos expressarmos é por meio da escrita. Tem vezes que a gente não consegue olhar olho a olho para alguém, para um amigo, e falar algo porque você está triste,
ou algo que você não gostou. Às vezes a gente não consegue falar. Mas se a gente entrar pro quarto, sozinho, pegar um papel, o famoso diário, a gente consegue escrever aquilo que a gente está sentindo. Então, gente, a escrita é uma maneira muito importante da gente se expressar. Por isso que eu gosto tanto de cartas, porque por meio da escrita a gente consegue expressar sentimentos, expressar dizeres que às vezes a gente não falaria se a gente estivesse frente a frente com a pessoa. Quando a gente está frente a frente com a pessoa, a nossa emoção é diferente. Eu estou lidando com a minha emoção e estou lidando com a emoção do outro. Quando eu estou eu e o papel, eu estou muito envolvido com a minha emoção. Então, por isso, eu consigo me expressar, às vezes, melhor escrevendo do que falando. O que a gente precisa é de perder o medo de escrever. Então, vamos lá. Então, repetindo, a escrita nos permite brincar com as palavras. Mas o que significa esse brincar com as palavras, meu Deus? Né? Vocês eu que fico pedindo, escreva longo, resposta longa, e vocês querendo escrever respostas diretas, respostas curtinhas, porque tá ali querendo escrever pouco, né? Então, olha só. Aí vem dizer que isso é brincar? É brincar. Olha só. Uma palavrinha só, a gente tem descoberto que significa vários sentidos. Lembra da palavra pata? Então, pata, membros inferior do animal, patas, membro animal, a fêmea do pato, né? O feminino do pato. Então, nós temos várias palavrinhas aí que a gente pode se expressar por meio delas. Então, vamos lá. Só que a gente precisa escolher as palavras que gostaríamos de utilizar e associarmos a um sentido que expresse o que se quer. Ou seja, a gente vai estar brincando com o significado. Digamos, eu quero... Vocês podem fazer a seguinte brincadeira. Eu quero escrever com a palavra... Deixa eu ver... Tem um poema aqui que ele faz uma... Gastar. Eu vou escrever um poema com a palavra gastar? Só que gastar tem uma infinidade de significados. Ela pode ser utilizada em vários sentidos. Então, eu posso utilizar e encaixar naquilo que eu quero dizer, de gastar. E aí, a gente vai formando nosso poema. Não devemos esquecer que brincar com sons é importante para conseguir determinado efeito, né? Quando a gente fala, eu vou ler um poema, você logo já pensa que ele deve ser bonito. Na verdade, esse bonito está muito relacionado com o sentido dele, mas também com o som que é emitido quando a gente lê um poema. Um escritor chamado Mário Quintana, que vocês vão aí na vida de vocês vão ouvir falar muito sobre Mário Quintana. Ele diz o seguinte: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro. Olha que interessante. Pássaro, a gente quando vê voar, a gente já começa a admirar. E ele traz uma beleza no seu canto, nas suas cores, nas suas penas. Ele, né, como as penas se acomodam ali. Então, ele tem uma beleza muito grande. Então, gente, segundo Mário Quintana, os pássaros, os poemas, são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro. Então, muitas vezes, quando você lê um poema, você fala assim, de onde tirou isso? Né? De onde esse escritor, onde que ele buscou isso? Onde ele buscou essas palavras? Onde ele buscou esses sentidos que estão diferentes? E colocou no meio do livro. São pássaros que chegam, não sei de onde, e pousam no livro. Gente, escrever poemas e trabalhar a poesia é muito interessante. É uma possibilidade de viagem pelo mundo
conjunto dos significados. Escrever poema e trabalhar poesia. Ué, poema e poesia são diferentes? São. Sabe por quê? Quando eu falo poema, eu estou me referindo à parte física, à parte escrita, à estrofe, ao número de frases numa estrofe, ao arranjo que tem esse poema. Agora, quando eu falo poesia, eu estou falando do estado de espírito do escritor, de quem escreveu. Como ele estava na hora. Se ele estava feliz, ele vai transmitir na sua escrita, ele vai expressar essa felicidade. Se ele estava triste, ele vai expressar essa melancolia, essa tristeza. Então, se ele está com raiva, ele vai expressar isso. Se ele está... Mas ele vai obedecer o seu estado de espírito. Então, muitas vezes a gente se conhece pelas nossas escritas e a gente conhece o escritor pelas escritas dele. Ele não escreve algo de que ele não gosta. Mesmo quando ele está escrevendo algo que ele não gosta, ele está fazendo muitas vezes querendo conscientizar alguém sobre o pensamento dele. E aí a gente deve refletir muito bem sobre o que ele critica e o que ele pensa. Tá? Olha só, vamos ler um poema de Paulo José Paz. Paulo José Paz, a gente vai descobrir um pouquinho sobre ele. Mas antes de descobrir sobre Paulo, ele foi aquele mesmo que disse que ia brincar com as palavras. Então, gente, ele faz um convite. O que é um convite? Quando alguém faz um convite para você, alguém está chamando você para alguma coisa. Então, vamos ver o que o Paulo José Paz ele quis dizer neste poema Convite. Olha só. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, vamos lá primeiro na história do convite. Primeiro agora, eu quero que você pause e faça uma leitura silenciosa. Silenciosa é aquela que você não vai ouvir você lendo. Fez a leitura? Então agora vamos. Quando você vai fazer o convite para alguém, para uma festa, primeiro você fala, haverá uma festa, a festa será muito animada, a festa vai ser comemorado, será o meu aniversário, enfim. E aí, espero você nessa festa, que vai ocorrer no dia tal, no horário tal, eu espero você. E aqui, o José Paulo, ele quis te fazer um convite para brincar de poesia. Vamos brincar de poesia? Só que antes disso, ele apresenta o que é essa poesia. E ele diz, é brincar com palavras. E pode ser tão divertido como brincar com bolas, papagaio e peão. Só que quando a gente brinca demais com uma bola, ela se gasta. Quando a gente brinca muito com o peão, aquele de madeira, ele também se gasta. E com o papagaio, essa pipa, também se gasta. Mas brincar, então você tem que ser um pouquinho comedido se você não quer gastar o seu brinquedo. Mas quando você brinca com as palavras, você não precisa ser comedido. Porque brincar com as palavras nunca se gastam. Pelo contrário, enquanto mais você usa essas palavras, mais sentido você encontra e mais coisas novas você descobre. E você vai descobrir que você pode utilizar essa mesma palavra
nas mais diferentes frases para transmitir coisas novas, informações novas. Então, gente, enquanto mais se brinca com as palavras, mais coisas novas você descobre, mais ela se renova, mais você acrescenta aí no seu vocabulário. Então, é como a água do rio. Você colocar, nesse minuto, nesse instante presente, você vai coletar a água do rio. É uma água. Daqui 2 minutos, 1 minuto, segundos, você vai coletar, já é outra água. Você não vai coletar na mesma amostrinha, porque já é uma água diferente, já é uma água nova que vem vindo, nova naquele momento. Tá? Como dia. Sempre eu tenho um novo dia. Hoje você está meio chateado, aí fala assim, nada, novo dia, você terá novos dias. Isso passa. Amanhã será um novo dia. Todo dia é um novo dia, começa com o amanhecer. Né? Na verdade, começa meia-noite, dá 0 hora. Mas sempre se renova, sempre é um novo dia para você fazer diferente. Para você, eu fiz algo tão errado, isso está me chateando tanto. Calma, aprenda hoje com o que você fez, que amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade de você fazer diferente. Não é? Então, vamos lá. Agora, eu quero que você volte no poema e leia em voz alta para você ouvir. Leu silencioso, agora lê em voz alta para você ouvir, porque nós temos que praticar poema, a gente não pode ler assim. Poesia é brincar com as palavras quando se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gasta. As palavras não, quanto mais se brinca com elas, mais nova ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova, como o dia. Gente, não pode ler um poema assim. Cadê? Eu quero entonação de vocês. Eu quero que vocês pratiquem isso. E pratiquem muito, porque vai ter um momento que nós vamos fazer esse trabalho. Lembra que a gente fez lá no início do ano, que vocês têm vídeo? Então, agora a gente vai refazer. A gente vai praticar isso. Vocês vão ver que vocês vão ler bem melhor. Já leram bem, mas vocês vão ler bem melhor do que vocês leram naquela época. Então, vamos lá. Na página 11, vamos refletir sobre essas perguntas. Você sabe o que é um poema? Depois de tudo que a gente conversou? Então, vamos lá refletir. Qual é o assunto do poema apresentado? E do que o poeta está falando? Então, o poeta, ele quer te fazer um convite para brincar com as palavras. Brincar com as palavras é fazer poema. É brincar, escrever poema. E quando você está fazendo tudo isso, você está brincando de poesia. Porque você está se expressando. E ele diz o seguinte, ele diz que os brinquedos físicos, tem nenhum aqui, os brinquedos físicos, eles se gastam. Não tá. Mas as palavras não. Você pode usar à vontade, que não vai estragar, não vai gastar. Há um convite no poema. Sim, há um convite. Para fazer o quê? Brincar de poesia. E a quem que o poeta dirige esse convite? Esse convite vai para quem? Reflete aí. Podemos brincar de poesia? Podemos. Como? Lendo, interpretando e principalmente criando poesias. A gente pode, por exemplo, sair no quintal e ver uma gota de orvalho. Bem cedinho. Uma gota de orvalho. Gota. E aí eu começo a brincar com essa palavra gota. E se a gente
foi descobrir, a palavra gota não é só aquela molécula, aquele volumezinho de água pingando. E gota pode ser algo muito lindo caindo com o reflexo dos raios do sol. Ou pode ser algo intrigante, que perturba, como a torneira pingando durante a noite. E você ouvindo aquele barulho. Ou a gota que cai do furinho do telhado durante a chuva e vem uma goteira em cima da sua chuva. E aí você começa a brincar com esses vários sentidos e o que isso representa. E aí isso já é brincar de poesia. Vamos conhecer um pouquinho sobre José Paz, que ele é nascido, esse senhor simpático que gosta de brincar com as palavras, que gosta de convidar, de brincar com a poesia. O José Paulo Paz, ele foi muito importante e ele era químico, ele estudou química, gente. Então ele trabalhou muito tempo como técnico de química e de repente, mas ele nunca deixou a escrita, que era um gosto antigo dele, e aí ele se voltou para exclusivamente escrever. Então ele escrevia para jornais, revistas, escreveu livros, escreveu para adultos e para crianças. E esse poema que a gente leu do Convite é um poema de José Paulo Paz. Ele que nasceu lá no interior de São Paulo, numa cidade chamada Taquatiringa, no interior de São Paulo, onde hoje tem um museu. No museu conta muito a história do José Paulo Paz. Ele escreveu por mais de 50 anos, então tem muita coisa escrita e tem uns muito engraçados que vocês vão se divertir ao ler. Vou ler um para vocês. Olha só. Pescaria. Aqui ele já está mais idoso, né? E com essa simpatia toda. Olha só. Um homem que se preocupava demais com coisas sem importância acabou ficando com a cabeça cheia de minhocas. Um amigo lhe deu então a ideia de usar as minhocas numa pescaria para se distrair das preocupações. O homem se distraiu tanto pescando que sua cabeça ficou leve como um balão e foi subindo pelo ar até sumir nas nuvens. Onde será que foi parar? Não sei. Nem quero me preocupar com isso. Vou mais a pescar. Então, olha só. Minhocas, que é aquele animal que vive na terra, né, que tem uma importância muito grande para a gente. Mas minhoca também pode ser utilizado para aquelas caraminholas, né? Falar, tá com a cabeça cheia de minhoca, quer dizer, tá com a cabeça cheia de ideias, cheia de preocupações, ou sei lá, né, com muitas coisas. Só que aí a minhoca, que ela tem uma importância tão grande ali para manter o solo fértil, ela também serve para pescaria. Olha só quantos sentidos, em quantas coisas diferentes que a gente pode utilizar a palavra minhoca. Então vamos agora fazer as atividades, depois de ter estudado tudo isso. Olha só, na página 11, no poema Convite, o autor compara a poesia a uma ação de brincar com as crianças, rir com palavras, ou brincar com palavras, ou escrever com as crianças. Ele tem um sentido. Se não conseguir, volta lá e lê o texto. Tá bem claro. E aqui o poeta compara brincar com palavras a brincar com alguns brinquedos. Pinte somente aqui os brinquedos que aparecem no poema Convite. Vários brinquedos aqui. Deu até vontade de brincar agora. Mas só 3 aparecem no poema Convite. Não vai poder pintar todos. Página 13. Uma palavra pode ter vários significados. Tudo depende do contexto em que ela está escrita.
o exemplo que eu dei com a palavra minhoca. No poema, qual é o sentido da palavra gastar? Gente, olha só, peguei aqui, meu amigo de sempre, o dicionário. E quero ler para vocês o sentido da palavra gastar. Olha só. Fazer despesas. Que isso? Gasta muito dinheiro comprando roupas. Então, despesas. Sofrer desgastes por artrito. Consumir-se. Quer dizer, a sola se você andar arrastando os pés, vai gastar a sola do seu sapato. Quer dizer, pelo atrito ali com o piso, vai gastar a sola do seu sapato. Perder as forças, o vigor, enfraquecer-se. O tempo gasta a nossa resistência. Ficar doente nos faz perder as nossas forças, quer dizer, ficar fraco. Fazer uso de, consumir, empregar, aplicar. Meu carro gasta muito combustível. Quer dizer, está consumindo combustível, está gastando muito. Essa turminha gasta muito papel, mas é por uma boa causa, né? Deixa eu ver. Então, gente, só aí a gente deu acho que quatro sentidos da palavra gastar. E no poema, significa o quê? Deteriorar pelo uso? Quando ele gasta o brinquedo, ele está deteriorando o brinquedo? Ou ele está empregando, desperdiçando ou poupando o brinquedo? Evitando poupar, evitar gastar o dinheiro. Então, vamos lá. Vamos analisar cada uso, né, cada sentido da palavra gastar na atividade 3 e vamos associar ao gastar que o autor respondeu. Bom, então, para o poeta, os brinquedos gastam-se de tanto brincar, mas as palavras não se gastam. Interprete e escreva como você acredita que as palavras podem ficar gastas. As palavras, o brinquedo gasta vou usar muito, ele vai se deteriorando, ele vai perdendo, ele vai gastando. Ficando, né? A gente fala, meu brinquedo tá todo velho, tá todo gasto. Mas, e as palavras, elas se gastam? O poeta diz que não. Interprete isso. Né? Quanto mais a gente utiliza uma determinada palavra, mais sentidos ou mais facilidade para usar aquela palavra a gente tem. Para utilizar nos mais diferentes sentidos, porque você vai descobrindo novos sentidos. Agora, na 5, analise e responda a questão. Escrever um poema é brincar com as palavras. Justifique. A mesma coisa. Quando você escreve um poema, você brinca, porque você descobre novas formas de novos sentidos que a mesma palavra significa. Ou seja, é como você descobrir um tesouro. Caça ao tesouro, caça aos sentidos das palavras. Olha, eu quero escrever um poema e eu quero utilizar muito a palavra gastar. Então, gastar pode ser empregado aos diferentes sentidos. E aí você vai encaixando isso no seu poema. Aí eu vou escrever utilizando a palavra minhoca, como fez o nosso poeta. Minhoca, caraminholas, né? Com muitas coisas na cabeça. Minhoca, animal e por aí vai. Minhoca para pescar, utilizando animal para pescar. E aí você vai encaixando esses diferentes sentidos. Você está brincando, descobrindo os novos sentidos. E ainda podendo fazer as rimas, lembra? Tem poemas cheios de rimas. Agora, nós vamos aqui, né, na nossa casinha gelada, no inverno, nós vamos fazer as atividades 14 e 15.
E lá na atividade 9, então aqui tem um poema para vocês interpretarem. E na atividade 9, vem o convite, vamos brincar de poesia. E aí você vai escrever lá no seu caderno, faça no caderno de português, você vai escrever um poema. Você pode se inspirar lá no poema do Gato e o Rato. Você pode utilizar animais que são amigos, 2 animaizinhos que são muito amigos, ou você pode utilizar animais que são muito diferentes e não conseguem conviver juntos. Gato rima com rato. Eles só rimam, não brigam. Eles brigam de fato. O gato dá um salto, abocanha o rato e fim de papo. Então você pode escrever um poema utilizando esse como modelo. Vou mudar os personagens, vou mudar a brincadeira, o joguinho entre os 2 animais. Tá? Mas faça isso e me mande como atividade. Tá? E ficamos por aqui. Mas antes eu quero ler. É escrevendo poesia que o poeta pode perceber quem é. Então, gente, você escrevendo poesia, você também descobre sentimentos que às vezes você achava que nem tinha. Você vai se conhecendo, descobrindo o que você gosta, enfim, seu pensamento, que às vezes estava ali guardadinho, você nunca parou para pensar, para escrever, se você vai ter que pensar, tá bom? Beijo grande.